Esse Deus que criou todas as coisas, todo o universo, aquilo que você vê, aquilo que você não vê, aquilo que os homens sequer imaginam que existe e que está aí em todo o cosmos, em tudo que está criado, o mundo espiritual que nós não conhecemos, anjos, demônios, tudo foi criado e é governado por Deus, e a palavra de Deus diz que esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita onde? Dentro de nós. Como assim? Mas eu não consigo entender como esse Espírito poderoso pode habitar dentro de nós e nós vivermos uma vida de mediocridade. Capítulo 4, verso 13, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Irmãos, Paulo está aí falando com a igreja em Tessalônica, e ele, a partir do capítulo 4, começa a falar a respeito de uma vida que agrada a Deus, né? Como é uma vida que agrada a Deus. E ele vai tratando de várias coisas práticas, ele vai falar da imoralidade sexual, ele vai dizer desse controle do corpo que precisa ser de maneira santa e honrosa, né? Diz que nós não devemos aproveitar nem prejudicar o nosso irmão nesse sentido da imoralidade sexual. E diz que quem rejeita essas coisas, essas orientações de Paulo, né, não rejeita o homem, mas a Deus, que lhe deu o seu Espírito. E ele, então, continua falando dando mais algumas orientações, falando da necessidade deles trabalharem e deles terem, como hoje pela manhã o pastor Silas ainda nos lembrou, deles terem o testemunho dos de fora. No finalzinho aí do verso 12, ele vai falar isso, dessa necessidade de que os de fora vejam que nós trabalhamos e que nós temos uma vida digna, honrada e servimos o nosso Deus. Mas logo em seguida, aí, a partir do verso 13 que nós lemos, Paulo então começa a tratar de algo que estava permeando ali dentro da igreja. Um ensino equivocado que estava entrando no coração de muitos ali na igreja e trazendo tristeza. Um ensino dos gregos que acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. E então Paulo, sabendo disso, e muitos estavam abatidos, porque aqueles que morriam, o texto diz dormiam, isso aí é um recurso que Paulo usa para dizer aqueles que morreram, eles... Então os que perdiam os seus entes queridos, puxa, eles morreram, então agora não verão mais o Senhor em sua vinda. E começavam então a se entristecer, e Paulo começa a nos lembrar algumas verdades muito básicas, mas muito poderosas, que trazem implicação para as nossas vidas, e que se nós entendêssemos um pouquinho, nós revolucionaríamos o mundo, porque foi por meio disso que o mundo foi transformado e agitado desde o princípio. A primeira verdade que Paulo nos diz aí, e fala a essa igreja, é que Jesus ressuscitou. Quando ele diz, olha, se credes, ele não está dizendo, se é que você... É um recurso para dizer, se vocês não creem nisso, ele diz, Jesus ressuscitou. Sim, pastor, descobriu a América. Nós sabemos disso, Jesus ressuscitou. Todo mundo sabe disso, pastor. Será que sabemos? Será que nós temos noção do efeito
da ressurreição de Cristo nas nossas vidas daqueles que creem? Ou será que é tão somente para nós uma fé que não produz nada de poderoso dentro de nós? Pregador em inglês, Leonard Ravenhill, é uma coisa assim. Eu para inglês sou péssimo. Mas ele fala de uma ilustração a respeito da ressurreição de Jesus. E nós sabemos que se Jesus não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé é vã, é centro da nossa mensagem, a ressurreição que está ligada à obra de Cristo na cruz, elas não podem ser separadas. A ressurreição tem poder porque Cristo morreu na cruz, e a cruz tem poder porque Ele ressuscitou dos mortos. Do contrário, diz Paulo, que nós permaneceríamos aonde? Nos nossos pecados, se Jesus não ressuscitou. Mas o pregador, ele conta um exemplo, dizendo que Satanás, após a morte de Jesus na cruz, ele está incomodado. Eu diria, no linguajar de nosso hoje, ele está ansioso. E ele então convoca uma reunião com os seus demônios e chama os responsáveis e diz: então, como é que está? E um demônio chega e diz: não, fique tranquilo, ele está lá, está morto. O corpo está frio, não respira. Nada indica que vai acontecer alguma coisa. E Satanás diz: não, mas está estranha a coisa. E o tempo vai se aproximando, está quase raiando o sol do terceiro dia. E Satanás diz: não, nós temos que fazer mais alguma coisa. E o demônio diz: mas meu Senhor, Satanás, né? Senhor do demônio, não meu. Nós temos uma pedra na sepultura. Essa pedra está selada e sobre o selo existe o selo de Roma. E ainda há guardas guardando o túmulo. Não tem como. Ele diz: não, juntem todos os demônios e vão para lá e montem guarda até que passe-se o terceiro dia, pois ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Então todos os demônios se juntam em frente àquela pedra do sepulcro. E começa uma contagem regressiva. Vai raiar o terceiro dia. Nós vamos vencer, porque se ele não ressuscitar, toda a humanidade estará conosco no inferno. Então vem 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E então o Espírito Santo rompe dos céus e arranca o Senhor da morte. Arranca o selo, arranca a pedra. Aqueles homens caem como mortos no chão, os guardas, e o Senhor Jesus vive. Pois diz a palavra que a morte não pôde o segurar, e então o Senhor Jesus sai dali no seu corpo de glória. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, lá em Romanos, abra aí, capítulo 8. Deixa marcadinho aí, em Tessalonicenses. Romanos, capítulo 8. A respeito da ressurreição de Jesus. Verso 8. Ou melhor, verso 9. Diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas vivemos sujeitos a ela, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas tem muitas coisas na Bíblia que é difícil a gente entender, não tem? Ao menos com a nossa razão. Se a gente pensa nos milagres, a gente pensa em Moisés, o Mar Vermelho se abrindo e o povo passando a pé seco, como diz a palavra. Se a gente pensa na Arca de Noé, isso é complicado de entender com a nossa racionalidade. Que coisa tremenda, que coisa majestosa. Eu fico imaginando aquele mar se abrindo e o povo passando, como diz as Escrituras, com as paredes de água de lado a lado e eles marchando e indo por ali. Que coisa tremenda. E a gente pensa em Elias e a maneira como Deus usou Elias, Eliseu e os profetas. Você consegue imaginar o vale de ossos secos voltando à vida? Mas você consegue imaginar Deus, o soberano de todas as coisas, se espremendo, criador de todas as coisas, que o céu não pôde, o céu dos céus não pôde detê-lo, ele não coube nos céus dos céus, ele criou os céus dos céus, ele então se espreme e é inserido numa barriga, num útero de uma mulher. Consegue pensar em algo mais poderoso do que isso? Mas ele nasce, e o Deus Todo-Poderoso torna-se homem. Servo, Deus Criador, o Rei de todas as coisas, torna-se servo semelhante a uma figura humana. Mas o Deus Santo, não contente, torna-se pecado por nós. Torna-se pecado por nós. É mais que isso. E eu não consigo entender, irmão, se não for por meio do Espírito de Deus. Nesse texto que nós lemos 3 vezes, o texto diz que o Espírito habita em nós. Esse Deus que criou todas as coisas, todo o universo, aquilo que você vê, aquilo que você não vê, aquilo que os homens sequer imaginam que existe e que está aí em todo o cosmos, em tudo que está criado, o mundo espiritual que nós não conhecemos, anjos, demônios, tudo foi criado e é governado por Deus, e a palavra de Deus diz que esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita onde? Dentro de nós. Como assim? Mas eu não consigo entender como esse Espírito poderoso pode habitar dentro de nós e nós vivermos uma vida de mediocridade. Uma vida de engano, uma vida onde nós não somos guiados pelo Espírito de Deus. E a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são seus filhos. Será que temos sido guiados pelo Espírito Santo de Deus? Será que o poder da ressurreição, esse Espírito que arrancou o Senhor dos mortos, que devorou os demônios, que destruiu todo o poder das trevas, ele tem guiado você? Ou simplesmente é uma fé que vem dia após dia, senta-se aqui num domingo e canta alguns cânticos e sai satisfeito, com a alma talvez mais leve, e volta semana que vem? Mas qual é o poder que está agindo dentro de nós, irmãos? Irmãos, nas últimas semanas Deus tem feito algo, eu não sei usar qual palavra, mas Deus tem feito algo muito poderoso dentro da minha vida. Porque cada vez que eu subo aqui para pregar, cada vez que eu prego em qualquer lugar, já disse isso aqui, eu tenho um frio na barriga, uma certa ansiedade. E eu sempre disse para mim mesmo e para os outros que isso era o temor de anunciar a palavra dos céus. Mas algumas semanas atrás, o Espírito do Senhor me disse: mentira, você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas.
Você quer a honra que pertence apenas a mim. Você tem medo que as pessoas descubram a vida medíocre, mediana que você leva, aonde o poder do Espírito não tem guiado a sua vida. Eu tenho apresentado meu coração diante do Senhor, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, não retire de mim o teu Espírito. E então começa esse culto hoje, e o pastor Silas começa falando que aqueles que se apresentam com justiça própria diante dos outros carregam um peso. E eu disse: eu sei, sou eu. Eu disse: Senhor, eu sei, mas tu tens me transformado. E hoje eu confesso diante dos irmãos, diante da igreja, pois já eu confessei diante de Deus o Pai, mas confesso diante de vocês, para que eu seja envergonhado, mas para que a glória do meu Senhor não seja roubada, pois a glória é sempre dele. Mas esse mesmo Espírito também questiona vocês nessa noite. Será que você também não tem medo de ser descoberto na sua mediocridade? Uma vida que está na média de todos. Uma vida onde o poder não aparece. Onde o guiar do Espírito não surge. Pois o mesmo Espírito que disse isso para mim, diz isso para você também. Eu ouvi um testemunho de um irmão de nossa igreja que contando que há muitos anos atrás, ele fez um grande negócio. Um grande negócio. E ganhou 2 milhões de reais. E ele muito feliz, deu o seu dízimo, 200 mil reais. E ele estava muito feliz com aquilo, e o tempo passou, muito tempo passou, e alguns anos depois ele estava fazendo uma campanha, liderando uma campanha na igreja, para que o pastor daquela igreja, não era a nossa igreja, era outra igreja, ele fosse para uma viagem missionária na África. Então ele passava naquele momento por um tempo de muita dificuldade financeira. Poucos recursos, muita dificuldade. E no último dia, então, foram feitas as últimas coletas, e ele disse que estava no culto, e ele não tinha dado nenhuma oferta, e ele tinha 5 reais no bolso. E aquele culto terminou, tudo foi dado a ele, para que ele fosse fazer o depósito, e ele foi fazer o depósito, entrou no banco, e quando ele está ali na fila do banco, faz o depósito, ele encontra uma senhora muito humilde da igreja, muito pobre. E ela encontra e abraça e diz: puxa, veio depositar o dinheiro? Sim. Estou tão feliz que nós conseguimos. Eu pude ajudar com tão pouquinho, mas Deus sabe a minha alegria de poder fazer parte disso. E naquela mesma hora o Espírito Santo do Senhor disse para ele: os teus 5 reais continuam no teu bolso. E eram estes 5 reais que iriam me agradar. Não foi os 200 mil, eram os 5 que faria você deixar de viver uma vida medíocre. Não eram os 200 mil, eram os 5. Mas nós olhamos para as coisas e muitas vezes nos julgamos algo diante de Deus, porque aos nossos olhos estamos fazendo algo muito bom. Mas o Senhor está vendo aquilo que ninguém mais vê. E Ele viu que aquilo que Ele deu lá, quando fez um grande negócio, não foi nenhum sacrifício, não lhe custou nada. Mas os 5 reais, que iam custar alguma coisa, Ele reteve. Mas graças a Deus que esse irmão aprendeu por meio da dor, assim como o Senhor tem me ensinado, por meio da dor. Mas você consegue entender, irmãos, o que é um Espírito do Senhor nos guiando? Será que você tem sido guiado? E a palavra de Deus não diz que isso é uma escolha, é uma constatação. Como disse o pastor Silas no domingo passado, a palavra de Deus é absoluta. A obediência não é uma escolha. A cruz que nós tomamos dia a dia é uma escolha.
De que maneira você tem vivido essa ressurreição de Cristo? Ela tem agido com poder? Porque a palavra de Deus continua nos ensinando. E Paulo vai dizer uma segunda coisa tão óbvia. Uma segunda verdade. Olha, se Cristo ressuscitou, se cremos que Ele ressuscitou, morreu e ressurgiu, cremos também que Deus nos trará mediante Jesus Cristo com Ele. Aqueles que dormiram. Depois ele continua dizendo, nós vamos ressuscitar. E aí os coríntios, lá a igreja de Corinto tinha um problema similar, e Paulo trata disso lá também. Eles, mas como vão ressuscitar os mortos? Com que corpo? E Paulo diz, vamos ler lá nos capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, verso 35. Diz assim, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Paulo responde, 36, insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Que Paulo está dizendo que o nosso corpo, aquilo que nós semeamos em vida, é apenas uma semente, não é semelhante àquilo que haverá de vir. E ele vai dizer isso a respeito de toda a terra, de toda a glória da criação. É como uma semente, haverá novos céus e nova terra. Verso 38. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O corpo que é semeado é perecível, mas o que ressuscita é imperecível. Mas como ressuscita é imperecível se nós somos perecíveis? Porque o Espírito que vivifica está dentro de nós, porque não há vida em nós, se não for pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que arrancou Jesus dos mortos, que habita em nós. Então, Ele, a partir de agora, nos dá a vida para que quando nós morrermos como uma semente, possamos, pelo Espírito vivificador de Cristo, ressuscitarmos. Apenas os que têm essa semente, esse Espírito que vivifica, um corpo imperecível, aonde não haverá mais doença, dores, aonde as rugas não vão mais aparecer, aonde a glória do Senhor estará em nós, porque 43 vai dizer, semeado em desonra e ressuscita em glória. O pecado não vai mais habitar esse corpo. A presença do pecado será arrancada de nós. Glória, a glória de Cristo. João pôde ver um pouquinho dessa glória e caiu com o rosto no chão, lá na ilha de Patmos. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Jesus, quando ressuscitou, entrava nos lugares com portas fechadas. Ele não estava mais sujeito às leis dessa criação. Ele entrava nos lugares, ele saía de um lugar e aparecia em outro, longe, porque agora não estava mais em fraqueza, mas em poder. Ele foi elevado aos céus, irmãos. Não aos céus, esse aí das estrelas, aos céus do Senhor, fisicamente. Ele foi transladado aos céus, o seu corpo glorificado foi levado, assim como o nosso, aqueles que ressuscitarem para a glória também o serão. E o 45, Paulo então diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Por isso o corpo corruptível pode ressuscitar, não mais corruptível, mas incorruptível, em poder, em glória, não nossa, de Cristo em nós. Mas Paulo diz ainda, a terceira verdade que nós também conhecemos tanto, ele diz que Jesus vai voltar.
Não é? Verso 16 lá de Tessalonicenses. Pois dada a ordem com voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Cristo voltará. Como será? Visível. A palavra de Deus diz que todo olho verá. Todo olho verá. Quem está aqui, quem está no Japão, como é que vai ser essa geografia? Não sei, mas a palavra de Deus diz que todo olho verá quando Cristo apontar no céu cheio de poder e glória. Será audível, porque serão tocadas as trombetas do Senhor, e o ressoar estará em toda a terra. Será audível, todos vão ouvir o Senhor vindo. Será inesperada como o ladrão da noite. Repentina, melhor dizendo, será repentina como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente. Paulo diz, num abrir e fechar de olhos. Pum, Jesus veio. Inesperada como o ladrão de noite, não se esperava. Como nos dias de Noé, a vida ia indo. Casavam-se, davam-se em casamento, faziam seus negócios. Assim será o dia que o Senhor vier, mas será também glorioso. Será gloriosa, cheia de poder. Um dia ele nasceu numa mulher humilde, pobre, numa cidade simples e desprezada. Um dia ele nasceu num lugar de cuidado para com os animais. Um dia ele entrou em Jerusalém num jumento. Mas a palavra de Deus diz que quando ele voltar vai ser cheio de glória. O Senhor dá glória em toda a sua glória. A Bíblia diz vestido do seu manto de glória. E nós veremos. Mas a palavra de Deus diz também que será inescapável. Porque todo joelho será dobrado. Que os reis da terra clamarão aos montes, caiam sobre as nossas cabeças. Quem poderá suportar? Será que nós estamos preparados para tamanha glória? Pois só estão preparados aqueles que o Espírito Santo do Senhor guia, dia a dia. Mas por fim, Paulo ainda diz aos nossos irmãos lá de Tessalônica, verso 17: depois de nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Seremos reunidos com ele para todo o sempre. Mas para nós entendermos o que Paulo aqui está falando dessa reunião e desse estarmos com ele para sempre, nós precisamos entender o casamento judaico nos tempos de Jesus. O casamento judaico se dava primeiro pela ação do pai em escolher uma noiva. O pai é quem determinava, o pai é quem escolhia a noiva para o seu filho. Assim como Deus, o Pai, determinou na sua soberania a noiva de Cristo, a igreja. Aquela que estava desde os tempos eternos, escondida, mas já pela soberania de Deus, escolhida como a noiva de seu filho. O segundo passo do casamento judaico é o noivado, ou como se chama em hebraico, o recibo, a escritura, algo que determinava que havia um compromisso a partir daquele momento já inquebrável. Então era dado como que um escrito, literalmente, onde se assinava, existe um compromisso, e agora não pode ser mais quebrado. Então o noivo presenteava a noiva com um diadema na cabeça, aquele que uma mulher, Jesus conta a parábola que ela perde uma das moedas do diadema. Como um anel de noivado, assim como nós recebemos o selo, o penhor, aquele diadema significava o selo do compromisso de casamento do noivo para com sua noiva. Assim como o selo, o penhor da nossa herança está em nós, vive em nós, como já vimos, pois ele nos garante que haverá um compromisso finalizado na eternidade. E então, depois desse noivado, havia um ano de preparação. O noivo deixava a sua noiva na casa dos pais.
E ele voltava para sua casa para preparar o lugar de habitação, onde ele habitaria com sua noiva. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: eu estou indo vos preparar lugar. E ele está lá, preparando lugar para nós. Enquanto nós passamos o tempo da preparação, e a responsabilidade da noiva era manter-se em fidelidade e santidade ao seu noivo, honrando ele em todos os seus passos e seus caminhos, até que então passava-se aquele 1 ano, e não era automático, deu 1 ano, vai lá, agora vamos casar, não, era um tempo de surpresa, pois quem determinava a saída do noivo com seus amigos para buscar a sua noiva, percorrendo a cidade e indo buscar a noiva para levá-la até a sua casa, sua nova casa, agora era o pai. É o pai quem determina, agora vai, pode ir. Como assim Deus determinou. E assim o próprio Senhor nos ensina que o dia e a hora, só o pai. É Ele quem vai dizer: vai, meu filho, vai buscar tua noiva. E a noiva está esperando, como aquela virgem prudente, com azeite guardado, o Espírito Santo lá dentro, forte, esperando. Então o noivo vem, bate e diz: sai para fora, agora vem, nós vamos para a casa que eu preparei. E ali é consumado, e então as bodas do Cordeiro, ou as bodas daquele casamento, 7 dias de festa, 7, o tempo perfeito de Deus. 7 dias, uma eternidade, para todo o sempre. E o Senhor diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Será que é essa a tua esperança? Será que é esse Espírito que permeia todos os passos da nossa salvação, que tem ocupado a sua vida? Será que Ele tem guiado você para que você possa dizer: eu sou o Filho do Senhor? Será que o seu coração arde, queima, quando pensa na volta do Senhor Jesus Cristo? Pois a própria palavra nos diz que a noiva clama: vem, e o Espírito junto, vem. Que eu me lembre, é a única oração do Espírito proclamada em palavras na Escritura. Diz que a noiva clama: vem, e o Espírito também, vem. O Espírito clama: vem. E se há o Espírito Santo no teu coração, quando você ouve esta verdade, jamais vai ser para você enfado. Pelo contrário, vai encher o teu coração de alegria, de encorajamento e de uma profunda necessidade de viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, para estar preparado, puro, como estará a igreja, a noiva, quando Ele voltar nos céus. Irmãos, um dia como hoje, quando nós vamos mais uma vez celebrar a ceia do nosso Deus, a ceia do nosso Senhor Jesus, nós precisamos olhar para dentro de nós e deixar que o Espírito ministre no nosso coração, para que esta celebração não seja vazia na sua vida. Porque tudo que nós fazemos externamente, nós podemos nos enganar, como já ouvimos hoje no começo desse culto. Tudo. Nós podemos pregar sem a presença do Espírito Santo de Deus e uma mensagem que mexa nos corações de muitas pessoas. Nós podemos louvar o Senhor, podemos levantar as mãos, podemos até chorar, nós podemos soluçar, mas ninguém pode enganar aquilo que está dentro de nós. E ninguém pode enganar o Senhor quando se apresenta diante dele em oração no secreto do quarto. Quem Deus vê quando você está no secreto do seu quarto, buscando o Pai em oração? Quem Ele vê? Pastor, eu nem oro em secreto. Não preciso dizer nada, irmãos. Porque é ali que o Espírito vai falar com você
e vai testificar que você é filho de Deus. E então, com esse testificar no coração, você vai poder sim louvar o Senhor com toda a tua voz, com o teu corpo, com o teu choro. Você vai poder anunciar a palavra do Senhor em qualquer lugar onde você esteja. Mas primeiro, você precisa estar na presença de Deus, você e Ele, para que você possa perceber quem você é diante de Deus, o Pai. Se não for para te servir, quem sou eu?